Graça e paz, povo de Deus, é com muita alegria que nós estamos dando início ao nosso 42º podcast. Estamos chegando longe para a glória de Deus. E é com muita alegria que eu entro até a sua casa, você que nos acompanha, você que é inscrito nesse canal e porventura você que está chegando hoje pela primeira vez, compartilhe o nosso link, compartilhe o nosso canal, porque toda semana nós temos conteúdos enriquecedores na área da fé, da família, na área de Deus. Então compartilhe agora com o seu amigo, com a sua amiga, com a sua família, com o seu colega de trabalho e com toda certeza o podcast de hoje vai falar ao seu coração. A minha convidada de hoje, ela é muito mais do que uma convidada, é uma pessoa, uma mãezona, uma amiga, uma intercessora que eu tenho, uma pessoa com história fantástica. Ela tem 65 anos, ela é mãe de 4 filhos, casada com um homem de Deus por nome de Cleuton de Abreu. A minha convidada de hoje é nossa querida Solange Martins, conhecida como Sou. Minha linda, seja muito bem-vinda. Amém. E que Deus te abençoe. Amém. Sossô, que alegria trazer a senhora aqui, embora com muita resistência, não queria vir à entrevista, diz que não tem aí uma familiaridade com o microfone, e eu disse para a senhora, não precisa ter intimidade com o microfone, só derrama sobre nós a intimidade que a senhora tem com Deus. Como é que a senhora está? Conte para nós, cumprimenta o nosso povo e seja bem-vinda. A paz do Senhor a todos, é um prazer estar aqui, pastor Lélio, com o senhor, apesar da tensão, mas estou muito feliz de poder estar aqui neste momento. A senhora está feliz e está mais bonita. Está mais jovem. Eu acho que a bondade de Deus sobre a senhora está muito maior, né? Porque a senhora está jovem, elegante, 65 anos, não apresenta uma mulher que já passou por tantas coisas nesta vida, além de Jesus. Qual que é o segredo dessa juventude toda? A luta é grande, né? Mas é Jesus mesmo, que se não fosse Ele, nem que eu estaria. Amém, Sossô, nós sabemos disso. Em partes eu conheço a história da senhora, mas hoje o nosso público, o Brasil, vai conhecer o nosso podcast. Ele tem alcançado muitas vidas, muitas famílias. Como eu sempre digo aqui, nós não temos intuito de blogueiragem, não temos intuitos de uma mídia vazia, não. O nosso intuito é que Jesus seja glorificado através daquilo que Ele faz na vida das pessoas que nós conhecemos, amamos e as tratamos com tanto respeito. E hoje chegou o seu dia, a sua história. Já entrevistei o seu filho, nosso querido pastor Diogo, um beijo no seu coração. E hoje é a mãe do pastor Diogo. Sossô, sem perca de tempo, nós vamos entrar numa área um tanto quanto difícil para a senhora, porque em partes, outrora a senhora já me contou, mas eu quero que também o nosso público conheça, porque a palavra da senhora, ela vem trazendo esperança. Conte para nós da infância difícil que a senhora teve. Bom, vamos lá, né? Eu tive uma infância muito difícil. Saí de casa, eu tinha 8 anos de idade. Belo Horizonte? Belo Horizonte. Saí de casa, apanhei demais. Minha mãe tinha creio que um distúrbio, né? E a que mais apanhava era eu. Ela batia com faca, com cabo de vassoura. Era desse jeito. Então, saí, fui para as casas trabalhar nas casas dos outros. Um dia eu comia, outro dia não comia. Não é igual hoje, né? Então, sofri muito. Foi, assim, uma vida muito, muito, muito difícil. Eu era mais velha. O que fez a senhora sair com 8 anos? O trato da mãe? Apanhei demais. Minha mãe tinha muito problema, né? Com meu pai. E aquilo ela vinha despejar, né? Escantear em cima da gente. E assim foi minha vida. E foi um dia, eu pulei a janela de casa. E ela agarrou pela blusa. Que ela agarrou na blusa, a blusa ficou e eu peguei um lenço e amarrei e nunca mais voltei. Eu fui encontrar com a minha mãe, já estava aqui em Patos de Minas, ela deu um câncer. E eu fui para Belo Horizonte ficar com ela. Ela foi no hospital que ela ficou, foi o nome assim do hospital que ela ficou lá em Belo Horizonte. Aí fiquei com ela e quando ela foi para ser enterrada, ela foi enterrada aqui. Cheguei, ela estava virada para o canto.
E que eu cheguei e falei assim, benção, mãe, os pés dela todo roxo, sabe? Todo roxo. Eu cheguei e falei assim, benção, mãe. E ela não respondia, eu voltei de novo, falei assim, mãe, benção. E ela virou, Deus te abençoe, virou pro canto e partiu. Aqui em Patos de Minas. A senhora já estava Aqui em Patos, adulta. Já estava adulta, né? Já tem uns quantos anos que ela partiu. Foi desse jeito que foi a minha vida. Não foi fácil, a vida dela também não foi fácil, porque ela também, eu falo assim, que eu creio que foi uma maldição, porque minha mãe também, ela saiu de casa e morava com os outros. Sossô, e hoje a senhora está com 65 anos, a senhora saiu de casa com 8, então há 57 anos atrás, com certeza a vida era muito mais complicada. Conforme a senhora disse, que não tinha a comida todos os dias, não tinha um afeto materno, não tinha um carinho. A senhora conheceu o seu pai? Conheci. Meu pai foi assassinado, eu já estava aqui, já tinha meus filhos. Ele estava na porta da casa dele. Em Patos de Minas ou em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Ele foi uma bala perdida. Ele estava no portão da casa dele e teve um tiroteio. E esse veio afetar e acertou ele. Quando a senhora saiu de casa, uma criança de 8 anos, com um lenço enrolado, porque a blusa havia ficado na mão de sua mãe, da mãe da senhora, e foi-se embora. Ninguém foi atrás da senhora, o pai foi atrás, a mãe foi atrás. Não tinha, né? Porque hoje, assim, eu hoje vejo, né? Meus filhos, eu nunca desamparei eles por nada. E eu não tinha. Assim, eu penso assim que o amor é bem distante, né? Porque não procuraram e eu vivi. Minha mãe para lá, às vezes até procurou, eu não sei, sabe? Minha mãe para lá, eu para cá, e fiquei lá, depois tive, né? O pai dos meus meninos foi ter meus filhos, e fiquei lá. De repente, ele era daqui de Patos, eu de Belo Horizonte, ele veio para cá, e eu vim morar aqui em Patos de Minas. Tá, e aos 8 anos a senhora chegou em uma determinada casa. Que casa que acolheu a senhora? O que a senhora justificou para esse povo? A minha mente está aqui bugando, né? Como que foi esse processo? Eu fui para uma família que cheguei lá para trabalhar de babá. Com 8 anos. Para casa dessa família. Fiquei lá, ela tinha 2 crianças, um maiorzinho e um menorzinho. E ela me chamou para ir para a casa dela para poder tomar conta de uma criança. Acabou que dessa casa eu fui ficando e tornei a responsabilidade da casa. Cuidava da criança, a criança cresceu, e eu tomava conta dessa casa. E ali a senhora virou uma amiga da família. Eu virei uma amiga, que era como uma filha, entre aspas, uma filha. E até então, sem a estrutura materna, sem a estrutura paterna, que é a nossa principal base da família, né? Uma criança que não tem a presença paterna e materna, ela vai ter as suas consequências de dores, de abusos, de sofrimentos, de desguarnição, poderia dizer assim, né? O pai nunca foi atrás. No coração da senhora ficou aquele sentimento de tristeza, por que o meu pai não veio atrás de mim? Ou para a senhora era bom que eles não fossem atrás? Não deixa de não ter um sentimento, né? Que a gente sempre... Por que eles nunca me procuraram? Por que eles nunca foram atrás de mim? Sabe, mas aí foi decorrer do tempo, eu nunca tive. Nesse tempo, teve uma época que eu fiquei, sim, com ressentimento, porque não me procuraram. Mas foi decorrer da vida, foi passando, tornou normal. Tornou normal. Já era comum. Já era comum. Eu divido o quê? Das lutas, né? Das lutas. Aí comecei a trabalhar em outra casa, outras você comia, outra não, outros deixavam coisa para você comer, outros já não, ou guardava ou escondia. Então era assim a vida. E a senhora dormia nessas casas? Dormia nessa casa. E ninguém veio atrás, conselho tutelar, esses proprietários de residência não preocupava de uma criança estar ali? Não é igual hoje, né, pastor? Hoje é diferente. Hoje a criança some, a polícia vai atrás, o conselho tutelar. Igualzinho o que viveu lá na casa, né? Todas as crianças, qualquer abuso, qualquer sofrimento, o abandono, o conselho ia atrás. Na minha época não tinha isso. Entendi. E nessa fase, Sossô, a senhora
se tornando uma moça, a senhora chegou a conhecer algum tipo de vício ou nunca passou pelo vício? Era mais a ausência mesmo de pai e mãe? Nunca. Tive tudo para ser uma prostituta, ser um assaltante. Tive tudo que só pode imaginar. De propostas? De propósito. Nunca. Chegava um e falava assim, se você pegar esse cravo aqui, ó, colocar aqui, você fica doidona. Nunca na minha vida. Nunca. Quem oferecesse não faltou, não. Mas nunca, nada assim de coisa. Nós podemos dizer então que a misericórdia de Deus guardou a vida da senhora. Foi Deus que guardou minha Porque então a vida. senhora não poderia estar hoje aqui para contar essa história. Eu pensar que nunca ia chegar na idade que eu estou. Por tudo que eu passei. Assim, eu falei, já passei fome, já tomei água para matar minha fome. Tudo que pode imaginar, eu passei. De De dificuldade. dificuldade, ser abusada. Mas sempre Deus teve um zelo e um cuidado por mim. Sempre Ele me cuidou de mim. E aquele sentimento de vazio, de solidão existia dentro da senhora? Não deixa de não ter um vazio, né? Mas foi coisa assim, sabe assim, que vem aquelas coisas e passa. É desse jeito. E a senhora, nesta fase, tinha expectativa de que essa vida mudaria? Sim, Tinha esperança? sim. Em algum momento a mãe ou o pai da senhora falava de Deus para a senhora na fase de criança? Nunca. Eu lembro numa época que minha mãe com a família da parte do meu pai, ia num centro espírita. E minha mãe sempre ficava aquela gritaiada, aquela coisa, só que eu não entendia o que era aquilo. Uma criança, né? Não entendia. Mas logo eu fiquei sem eles, né? Saí e hoje eu estou aqui. Amém, senhor sou. E nesta vida sem pai, sem mãe, veio a primeira gravidez. Quando a senhora teve a primeira gravidez, quantos anos a senhora tinha? Tinha 17 anos. 17 anos. E o que foi para uma moça de 17 anos chegar a notícia que ela estava grávida? Sem noção de nada. Pega aqui para mim, Vinícius, por favor. Sem noção de nada da vida, né? Sem experiência nenhuma, porque hoje, o jovem hoje está bem mais avançado. Eu era, como diz essa expressão mais grossa, bem burra, sabe, bem crua. Não tinha malícia? Não tinha, só sabia que estava passando por aquilo. E minha vida não foi fácil, não foi fácil. Aí um dia, trabalhando na casa de um pessoal, eles falaram assim, eu não queria, né? Eles só me roubaram, me tomaram, eu falo que foi roubo que eles fizeram. Pegou ele e... Pegou a criança. Pegou a criança. Um menino. O menino foi, pegou ele. Aí mesmo sendo assim, eu não sei se ele quer dizer inocência, o que era, eu falei assim, não, pode deixar ele comigo que eu vou cuidar. Eles não me deram. E essa família, esse casal não tinha, morava bem perto onde eu trabalhava. Aí eles falaram assim, não, nós não vamos cuidar, ele te devolve. Mas o que acontece? Eu não tive apoio da família com qual eu estava na casa deles, ajudando, criando os filhos deles. Porque se eles quisessem, quando eles só iam acordar para a vida, que eles foram entender, eles falaram assim, você me perdoa, porque foi culpa nossa que aconteceu tudo isso. Mas aí passou, hoje veio a situação, ele sabe a verdade, né? Ele sabe a verdade, por que aconteceu, por que o motivo que eu não fiquei, sabe? E a família com quem ele está hoje são todos dois falecidos. Eles criaram da forma deles, né? Que virou o que é, foi através deles. Eu não me culpo porque eu falei a verdade. Eu nunca escondi nada para ele. Ele sempre soube a verdade. Então, ele sabe que foi essa família que não permitiu que eu ficasse com ele. E quando eles retiraram a criança, a senhora tinha contato constante com o filho
Ou perdeu o contato? Ele morava perto. A senhora ia lá, via ele? Via, mas ele sempre proibia, né? Mas via sempre, né? Ele cresceu ali naquele meio onde eu estava, porque a dona da casa onde eu estava era a minha dele. Acredito que devia ser uma grande dor. Era. Ele cresceu sabendo a mãe que ele tinha. E o pai dele nunca apareceu? Não. Nunca teve presença na vida dele? Nunca. E aí, a senhora permaneceu em Belo Horizonte até quantos anos, Eu Sussu? saí de lá com 25 anos. 25 anos. A criança já estava com 8 anos de vida e ficou para trás. Em Patos de Minas, a senhora chegou aqui e foi dando prosseguimento na vida. Tinha familiar da senhora aqui? Por que a senhora veio para Patos? O que trouxe a senhora para cá? Eu vim para Patos porque o pai dos meus meninos era daqui, ele era daqui. Ele era daqui. Aí mudamos para cá. O pai do primeiro? O Diogo. Ao pai do pastor Diogo. É. Aí nós conhecemos lá em Belo Horizonte, aí nós ficamos juntos, depois fomos morar juntos. Ele veio, a senhora veio também? Aí ele veio e falou assim, nós vamos mudar para Patos, que minha família mora em Patos. Aí nós viemos mudar para cá. Quando eu mudei para aqui, eu estava com 25 anos. 25 anos. De idade. E aqui a senhora foi acolhida, mas também não foi fácil. Não foi fácil, foi muita luta, mais luta, né? Como o Diogo também já relatou o que passou, o que aconteceu, né? Na nossa vida ali, com eles pequenos, né? Que eu fui mãe, pai, assumindo tudo e sempre trabalhando, sempre trabalhei, sempre lutei. Até então, a Sossô, né? Solange Martins, com 2 filhos e uma filha, sem uma estrutura, passando por dificuldades, ainda não conhecia a pessoa de Jesus. Não. Quando a senhora veio se converter? Eu já não estava mais com o pai dos meus meninos, né? Aí um dia, fiquei muito tempo, ia para falar pro forró. Ia para os forró, dançar um forró, devia dançar bem, Aí, sempre muito alegre. Aí passou, né? Então foi um dia, eu morava ali na Gabriel Pereira, e a Joelma tinha saído, o Diogo. Aí eu olhei pro céu, falei assim, Senhor, o Senhor é meu pai, o Senhor não é meu padrasto. E creio que o Senhor tem uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que vai me trazer paz. E primeiramente, a amar meus filhos mais do que a mim. E como foi um belo dia, eu trabalhava de mototáxi. E ali perto do mercado tinha uma amiga minha que tinha um salão. E eu fui para lá, ela me chamou para ir lá para o salão ajudar ela. E eu fui, estou vendo um passando para lá e para cá. Aí era o Cleuto. Aí nós começamos a namorar e ele era evangélico. Aí ele virou para mim e falou assim, eu vou te levar você no lugar. Sabe aquela pessoa que te convida para ir no lugar, mas nunca te conta onde que vai te levar? Eu vou te levar no lugar. Eu falei assim, meu Deus, será que é no Centro Espírita? Misericórdia. Falei outro nome, não foi Misericórdia? Uhum. Que eu falo. Aí ele falou assim, mas você falou que ia me levar no lugar, mas que lugar é esse que você vai me levar? Que nunca você não me conta onde que é. Aí como foi um dia, me levou na igreja evangélica, que era a igreja do pastor Laudi, né, que hoje ele é falecido. Igreja Batista Independente de Betel. Pastor Laudi, um grande homem de Deus, né? Se esse podcast chegar até a família dele, que Deus abençoe toda a família do pastor Laudi, que faleceu, se não me engano, esse ano de 2024. Foi esse ano que ele faleceu. Aí fui. E eu cheguei lá na igreja, gente, parecia uma pessoa que chorava. Não sei, parecia que eu estava apanhando e chorava toda vez. Eu chegava no culto, eu chorava o tempo todo. O tempo todo e fazia, que eu disse, meu Deus, mas por que tanto eu choro? Eles cantavam os hinos, né, que eu não tinha experiência, né, dos hinos, eles cantavam aqueles hinos, louvavam aqueles hinos, e eu chorava. E como foi um dia, um belo dia, eles perguntaram quem queria aceitar Jesus. Nesse dia só fui eu. E desde esse tempo para cá eu fumava. E trabalhava de segurança lá na Unipam. A senhora? É. Aí, o último cigarro que tinha no maço, que eu colocar do lado do fogo, eu coloquei o filtro, acendi o filtro. E o trem explodiu na minha boca, tipo de um fel.
nunca mais eu coloquei cigarro na minha boca. E desse tempo para cá, fala assim, a gente confessa, Jesus não é eu que aceitei, pela misericórdia dele, ele me aceitou. E minha vida foi mudando, nessa vida, nesse meio, foi o Diogo, né? O Diogo conhece a palavra do Senhor, que hoje é um homem Hoje é um de Deus, pastor, né? um pastor. Eu agradeço muito a Deus pela vida do meu esposo, porque foi através dele que nós conhecemos esse Deus. Todos nós temos falha, todos nós temos nossos defeitos, mas através dele eu conheci a palavra do Senhor. E nunca se desviou. Nunca, nunca, nunca passo luta, mas firme com Jesus. O Cleuton é uma grande referência, né, de homem de Deus. Um abraço para você, Cleuton. Um homem que gosta, ama louvar a Deus, né, sempre com muito temor, servindo a igreja que vocês congregam. Isso. E como é bom quando a gente fala de Jesus para alguém e essa pessoa aceita aquela palavra. Jesus chega até a proferir a parábola do semeador, é a semente que caiu em boa terra e produziu a 30, 60 e 100 por um. E aí nasceu uma nova Solange Martins, uma mulher virtuosa que já havia deixado para trás uma infância difícil, sofrida, desguarnecida, uma mulher que já havia deixado para trás muitas frustrações e, por fim, o vício do cigarro, e agora, para caminhar com Jesus, o autor e o consumador da sua fé. E de lá para cá, o que veio acontecendo na vida da senhora após esse encontro com Jesus, nesse belo dia que a senhora se entregou a ele? A luta continua, né? Mas só que a gente tem a fé e a esperança que Deus está no controle de tudo, que Ele nunca perde o controle. Deus é fiel. E cada dia que passa, Deus tem trabalhando, Deus tem moldado, tem mudado, né? Que nós somos moldados e mudados dia após dia, né? Que continua, a gente é muito falho. Mas eu só tenho que agradecer a Deus por tudo, tudo que Ele é, tudo que Ele faz, né? Cada dia que passa, a gente tem experiência tremenda com Deus. Eu louvo muito a Deus pela vida dos meus filhos, pela vida do meu esposo. Tem os netos agora, tem né? os netos, né? Eu pensava que eu nunca ia alcançar meus netos. Eu tenho um neto com 26 anos, tenho um com 16, que é o do Diogo, e a Joelma tem um com 11 anos. Só que maravilha! E eu tive o privilégio de conhecê-la pessoalmente quando nós estávamos trabalhando com o nosso abrigo Casa Lar, Meninas dos Olhos de Deus, que nós, graças a Deus, tivemos nesta cidade por 9 anos. E naquele tempo nós trabalhávamos com os voluntários, né? E eu me lembro que eu fui atender uma voluntária, a Miriam, que queria se cadastrar para nos ajudar no abrigo, e nós sempre precisávamos de muita ajuda, que nós trabalhávamos com meninas vítimas de abuso, maus tratos, abandono. E ali, através da Miriam, eu conheci a senhora, né, que também se voluntariou para trabalhar conosco. E eu confesso que naquele dia eu não botei tanta fé. Eu pensei assim, vai ser mais uma que vem ver as dificuldades do abrigo e rapidamente vai embora. Mas eu estava enganado. Naquele dia, eu creio que eu não estava ganhando só uma voluntária, mas naquele dia eu estava ganhando uma intercessora, uma amiga, uma cuidadora, uma mãezona, né? Nós não sabíamos do potencial da senhora de se entregar tanto naquele abrigo, que nós trabalhamos junto aí aproximadamente uns 6 anos, 7 anos, né? Esse papel aí está dando trabalho, uns 7 anos juntos, e a senhora assumiu de vez ali aquela cozinha. E conta para mim, o que foi estar num abrigo por 7 anos, cuidando de crianças, com uma história semelhante da senhora? Aquele abrigo, ele foi um presente de Deus na minha vida. Porque ali eu pude viver tudo que eu vivi no meu passado. E ali eu falo assim que eu sou suspeita a falar daquele abrigo, porque ele foi um marco na minha vida. As crianças ali chegavam, contavam os abusos que aconteciam na vida delas. E ali foi gerando aquele amor, né? Eu falei assim, gente, tanto que eu queria ser amparado, e cheguei naquela casa, aquelas crianças, muitos com o mesmo histórico igual o meu. Mas foi um privilégio muito grande poder estar ali junto com aquelas crianças. Foi criança de todos os jeitos,
cada um com uma história. Com sofrimento, né? Com sofrimento. Foi eu tenho saudade daquela casa, daquelas crianças. Hoje a gente podemos ver aquelas crianças, todas elas com uma moça, né? Já estão moças. Cresceram, né? E aquela casa foi uma história muito linda, né? Eu glorifico muito a Deus a vida do Senhor, da pastora Estela, da Silvaneide, aquela equipe, né? Que nunca faltou nada para aquelas crianças. Cada dia elas tinham um cardápio para comer. Elas podiam escolher o que elas queriam, e do bom e do melhor. Amadas, né? Elas não podiam ver o Senhor chegando, que elas pulavam ali. E aquelas crianças ali, Sossô, quero comer isso ali, sempre amando, com o coração aberto para com aquelas crianças. Eu falo assim que as crianças foi uma bênção na vida, e creio que está sendo bênção na vida onde que cada um está, né? E de lá eu tenho uma princesa. Sossô, aproximadamente 300 crianças passaram por ali. Algumas moraram conosco mais tempo, outras menos tempo, algumas foram para adoções, outras voltaram para suas famílias de origem. Mas aquela mulher que era voluntária na cozinha se tornou uma cuidadora, uma mãezona, uma defensora, até o dia que eu acredito que a senhora não imaginava, chegou uma criança ali para mudar de vez a história da senhora. Nós recebemos uma criança e a senhora, como sempre, abraçando todas as crianças de uma mesma maneira. A senhora simpatizou tanto por aquela recém-nascida que a fez, juntamente com Cleuta, entrar na fila de adoção e esperar perante a justiça a oportunidade de adotar. Havia, antes da casa, no coração da senhora, um desejo de adoção? Toda a minha vida eu tinha esse sonho. Toda a minha vida. Quando eu cheguei de manhã lá na casa para trabalhar, foi até a Adriana, falou assim: Sossô, chegou uma menina para nós, mas uma menina. Eu falei assim: essa que chegou é minha filha. Nem tinha visto o jeito que era, que já deixou de ser. Recém-nascida. Eu falei assim: essa é minha. Aí, como o pastor Lélio sempre desafiante, que nada, que você não é de nada, você não vai pegar, você não vai fazer, porque é o jeito do senhor falar. Eu falei assim: então o senhor vai ver, que é bom, né, quando lança o desafio, quer desafiar aquele desafio. E foi de manhã, eu saía para vir embora de tarde, eu falava assim com ela, assim: mamãe tá indo embora, mas amanhã a mamãe tá aqui. Ela olhava assim para mim, aí eu falei... Bebezinha, né? Bebezinha, e falava assim: pastor, eu tô querendo adotar essa criança, o que o senhor acha? Ah, você não vai pegar nada não, você não tá com nada não é de nada não. Eu falei assim: então o senhor vai ver. E hoje tá aí, né, aquela criança com barrigão inchado, com a catarreira danada. Tinha um problema na visão, né? Problema. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu glorifico muito a Deus pela vida do Senhor. Sempre posicionou assim diante, já vai fazer, vai dar certo, já deu certo. O Senhor até brigou, né, por causa dela, ficou bravo, houve desafio também, né, por causa dela. Então eu só tenho que louvar, agradecer a Deus por tudo. Eu quero falar para o Senhor, isso é muito especial para mim. Não só sou eu é que quando eu olho na história da senhora, o que Deus fez ali naquele abrigo, porque como presidente eu também era tutor, responsável por todas que a justiça nos enviava, né? Nós tínhamos ali uma equipe muito boa de assistente social, psicóloga, voluntários, médicos, né? Uma rede que nos oferecia os atendimentos clínicos e assim por diante. Nós, inclusive, tínhamos lá a nossa querida mãe social, né, Silvaneide, que hoje está no Quênia fazendo um ótimo trabalho, Adriana, que hoje mora em Araxá, e muitos outras que passaram por ali. Raquel, né? Raquel. Começamos com o pastor Márcio e a Cel, meus filhos, Tafarel, mais a Cristiane, enfim, e chegamos até a Silvaneide e a senhora.
Então, como tutor, eu estava totalmente ciente da minha responsabilidade, não desligava o meu telefone por nada, porque a tempo e fora de tempo tinha que estar disponível para atender a justiça, atender famílias, cuidar, liberar crianças e assim por diante. Mas eu confesso aqui para a senhora que havia no meu coração uma tamanha segurança de saber que a senhora estava junto e que a senhora não deixava a peteca cair para aquelas crianças e cuidava, e o alimento todos os dias, a tempo e fora de tempo. E lembro de muitas e muitas vezes quando eu dizia para a senhora: Sossô, estou levando alguns convidados para conhecer a casa e almoçar conosco, e a senhora nunca deixou ninguém na mão, nunca deixou a peteca cair, sempre com um sorriso no rosto e recebendo ali os elogios de todos os convidados e um tempero maravilhoso que a senhora sempre teve e tem, né? Então posso dizer, Sossô, que nós somos um povo privilegiado em tudo. Quanta fartura nós vivenciamos Graças ali, né, a Sossô? Deus. Graças a Deus, nunca nos faltou nada. Nós ainda tínhamos para abençoar os outros, né? Nós abençoávamos muitas pessoas. Muita gente foi abençoada ali para aquela casa. E hoje, Sossô, quando a gente para um pouco para refletir, que vira e mexe a gente lembra, fala, testifica. Quando alguém fala: vocês é que tem um abrigo, dói dentro de mim saber que nós não temos o abrigo, né? E nós não fechamos por um motivo de dificuldade, porque nós nunca passamos dificuldade ali. Fechamos por uma direção do meu querido pastor, né, José Rodrigues, que deu uma palavra para mudarmos o projeto para uma casa de pão. E é um projeto que alcança muito mais crianças do que o abrigo. Então, sobre esta palavra, fechamos para abrirmos e imediatamente veio a pandemia, onde cessou tudo, né? Mas no meu coração sempre tem as lembranças, o desejo, e eu creio que em breve nós abriremos uma casa de pão. E quem sabe um dia Em nome de Jesus. voltaríamos com a Casa Lar Meninas dos Olhos de Deus. Tem alguma história? Nós não vamos falar nome de nenhuma criança, até por causa de preservação, mas tem alguma história ali que marcou mais a senhora do que outras? Todas me marcaram. Todas. O que mais me marcou foi aquele menininho que era de... Teve que correr com ele para fazer a cirurgia. Lembro de Varjão, Aquele São Gonçalo do Abaeté. O pai dele vinha poder Sim. visitar ele. Sim. Que ele passou mal e o senhor saiu louco com ele para poder ser socorrido e fazer a cirurgia. Que foi um milagre. Foi um milagre. Aquele ali me marcou muito. Que ninguém dava nada que ele escaparia, aquela criança. Na verdade, trabalhar com abrigo é trabalhar com a alta complexidade. E ali não era diferente. Quantos casos de alta complexidade? Claro, um abuso, alta complexidade, uma dor, uma enfermidade, uma rejeição. A senhora viveu isso na infância. A senhora ali foi uma pessoa que estava retribuindo o que a senhora não teve. Quantas crianças que no findar do dia da senhora queria ir junto para sua casa? Muitos iam comigo, né? Alguns iam lá para casa comigo. E eu falo assim que tudo, assim o senhor disse, tudo que eu vivi ali na casa, eu vivi meu passado. E ali me fez ser mais humana, mais amor, que vê assim que a gente passa, aquilo ali, tudo que eu vivi lá atrás, eu veio de aprendizado para mim ali na casa, que eu pude acolher aquelas crianças. Assim, o Isaac, tinha as meninas, né? Lá de Uberlândia, e hoje está tudo aí, aquela moça. Graças a Deus, muitas famílias nunca deixaram vínculo, né? Não. Sempre mantiveram vínculo conosco. E como é bom hoje olhar aquelas crianças que hoje se tornaram moças, rapazes, que têm frutificado. Eu posso mencionar o nome de um aqui, que a senhora também sabe quem é, o Isaac, né? Que eu quero mandar um abraço para o Isaac, que até gravou um podcast comigo aqui. Um abraço para Ariana, a mãe dele, né? O Isaac foi um dos exemplos que chegou no abrigo, ele disse no podcast dele aqui, sem expectativa. E que hoje, 11 anos para 12, é um pregador do Evangelho. Pregando a palavra.
E nós podemos dizer assim, se fosse somente pelo Isaac, valeu a pena. Mas e quando eu olho para a filha da senhora, Emanuele? Uma criança linda, bem cuidada, perfeita, e que foi rejeitada no ventre, e que foi deixada no abrigo, e que hoje, amada, alegre, inteligente, bem vestida, uma menina de superação. A cada dia eu a vejo pouco, mas todas as vezes que eu vejo ou converso, nem que seja por mensagem de WhatsApp, ela sempre surpreende com um jeito carinhoso, me chamando de pai. Como é bom. Ela fala, eu tenho 2 pais. Pai, eu tenho 2 pais. Como é bom olhar para trás e ver quanta superação. Emanuele hoje está com quantos anos? 10. A senhora adotou com quantos? Ela estava com 4, 5 meses. 4 para 5 meses. E louvado seja Deus por tudo isso. Sossô, tem alguma coisa na vida da senhora que, se pudesse, a senhora faria diferente do que foi feito? Fazer diferente do que foi feito? Não. Se tivesse que reviver tudo de novo, a senhora reviveria? Por bem, do mal não. Por bem. Do bem. Porque essa casa e tornar tudo de novo. Porque a garra da senhora, a força, mesmo sendo uma criança, ferida, rejeitada, abandonada, valeu a pena a senhora prosseguir. Porque hoje a senhora é mãe de 4 filhos. 4 filhos, inclusive um pastor. Como valeu a pena. Nossa, como vale. Por mais que doeu, foi complicado, chorou, sofreu, mas hoje está aqui na minha frente. Uma mulher linda, alegre, uma mulher de fé, que eu fiz questão de trazer aqui para contar essa história, porque Sossô, tem muitas pessoas que um dia passou pelo que a senhora passou e que hoje não vê alegria na vida. E se tem uma coisa que é característica da senhora, é o sorriso. Uma mulher alegre, com história difícil, mas sempre sorridente. Eu acho que a senhora nunca disse não para aqueles que precisam da senhora, sempre foi determinada, e saiba que é um prazer estar aqui entrevistando a senhora. O prazer é todo meu, e eu falo para o senhor uma coisa, nada que eu vivi lá atrás me traz rancor, eu tenho paz, porque tudo que eu vivi serviu de experiência na minha vida. E hoje parecemos na mesma história, eu sei como ajudar, lidar com a situação, porque eu já vivi aquilo. Não tem como você lidar com uma coisa que você não viveu. Então, nada me traz rancor, falar assim, você tem ódio dos seus pais? Não quis não estar aqui mais, mas mesmo assim, não tenho. No entanto, que no último respirar da mãe da senhora, a senhora esteve presente, Esteve junto com ela, pedindo que ela a abençoasse. Deus é fiel. Aleluia. Sossô, tem algo que a senhora gostaria de expressar, que nós não falamos aqui, algo importante, ou tudo que tínhamos que falar, falamos? Falamos. Tá tudo em paz? Tudo em paz. Perdeu o medo do microfone? Esse negócio, mas está na benção. Ele não morde, Não morde, mas ele fica aqui de volta da gente, né? Não é fácil não, mas valeu a pena. Mas Sossô, eu encerro então o nosso podcast olhando dentro dos olhos da senhora e dizendo que eu sou muito grato por sua vida. A senhora, para mim, é um exemplo de muita coisa. E é onde eu passo e eu tenho oportunidade, eu tenho lembrado, eu tenho dado testemunho da gratidão que eu tenho pela vida da senhora. Saiba que a senhora representa muito para mim, para minha família, para minha esposa, para minha mãe, para os meus irmãos, para a nossa igreja. Nós levamos para a eternidade todos os atos de justiça que a senhora fez por nós, pelo reino, e ainda faz. Então a minha palavra é muito obrigado, gratidão eterna, e conta sempre comigo. Amém. Eu também quero te agradecer, pastor, por tudo. Eu falo assim que, para onde eu passo, que eu cito o nome do Senhor, falo, pastor Lélio é um presente de Deus, ele é um exemplo de homem para mim,
Sabe, eu glorifico muito a Deus por tudo, não só para o senhor, pela pastora, toda a sua família, para a dona Guilmar. Não deixe de orar, tá sempre, todos os dias. Se eu vou, o primeiro alimento eu apresento a vida de vocês. Vocês são um presente de Deus na minha vida. Amo vocês, gratidão por tudo, sou gratamente grata ao Senhor por tudo. Só Deus. I love you. Amém. Eu te amo, Sossô. E nós vamos encerrar com a oração da senhora. Não sou eu. Eu vou orar? Então tá, eu vou orar. Pai, muito obrigado pela vida da Sossô, pela vida do Cleuton, pela vida dos 4 filhos da tua filha, pelos netos. Obrigado pela família, pelas noras. Obrigado, Deus, pelo genro. Obrigado, Senhor, por fazê-la superar. Obrigado por tudo que ela fez por nós, pelo reino e por cada criança. E obrigado por tudo que o Senhor fez por ela. E hoje eu encerro este podcast declarando a bênção, não só sobre ela, mas sobre todos que têm nos assistido. Que a bênção do Senhor seja sobre todos e que haja esperança no coração do teu povo, sabendo que em ti nós temos sim o direito de viver. Assim nós terminamos, em nome de Jesus. Sossô, muito obrigado e que Deus a abençoe. Amém. E assim nós terminamos o nosso 42º podcast, Igreja Evangélica Fé e Milagres. Estamos situados na Rua Ouro Preto, 715, no bairro Santo Antônio, na cidade de Patos de Minas, Minas Gerais, Brasil. Os nossos cultos acontecem domingo às 19 horas, terças e quintas-feiras às 19h30. Venha nos fazer uma visita, faça parte da nossa família. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva e receba toda semana conteúdos edificantes para a sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima.